Ô povo, que série é essa? Que série é essa? É Deus quem fala. E Deus, Ele nos fala desde lá, de trás das Sagradas Escrituras. Já li a Bíblia várias vezes, eu vi que Deus fala realmente. Ele nos fala desde Abraão, Ele nos fala Moisés, Ele nos fala através de Josué, Ele nos fala através de Caleb, Ele nos fala através de Amós. Amós vai falar assim, que haverá um tempo onde haverá fome e sede, não de fome de comida e sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não haverá quem pregue. O mesmo Isaías que nós vamos ver, ele vai também falar que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Nós vamos encontrar o profeta Abacuque dizendo: ainda que a videira não deu fruto, que o campo não dê suas pastagens, ainda que não haja comida, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Nós veremos outros profetas, como o profeta Jeremias, o profeta chorão: me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir, foste mais forte do que eu. Nós vamos encontrar outros profetas, como o profeta Oséias, que fala, é Deus falando através do profeta. Às vezes, irmãos, Oséias, ele é incumbido de levar a palavra de Deus, mas Deus exige tanto do profeta Oséias, a ponto de dizer para Oséias: Oséias, vai e casa com uma prostituta da cidade. E não era uma prostituta qualquer, é a prostituta que todo mundo sabia que era prostituta. Casa com ela. E o mesmo Oséias vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós vamos encontrar outros profetas da palavra de Deus, profetas, reis, que vão nos falar de Deus, da vontade de Deus. E esse Deus, quando Ele está no comando da nossa vida, não é que nós não vamos ter medo, irmão. Nós somos falhos, nós temos medo. Por um outro momento, uma outra oportunidade, o medo também é um pouco bom. É bom a gente ter um pouco de medo, não esse medo da qual nós contamos que nós temos que abandonar, confiar no Senhor, mas quando nós temos um pouquinho de medo, nós não colocamos a nossa vida em risco, não é verdade? Nós não fazemos qualquer coisa. Mas existe aqueles que desafiam os medos. Enquanto eu vou falando, pega a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. O profeta é Isaías, o capítulo é 37 e o versículo é meia dúzia. Isaías 37, meia dúzia. E quando nós vamos, irmãos, meditando a palavra de Deus, nós estamos aparentemente caminhando contra a correnteza, onde todo mundo está preocupado com as suas coisas, onde todo mundo ele está preocupado com os seus haveres, seus afazeres do dia a dia. Nós ainda nos preocupamos com o reino de Deus, em levar a mensagem do Evangelho, do amor de Jesus Cristo, o amor de Jesus que chega a todos e precisa chegar a todos os corações, mas que nós não ainda experimentamos como alguns irmãos estão experimentando na carne, como alguns irmãos cristãos estão sofrendo na Nigéria. Irmãos na Nigéria estão sofrendo por causa de Jesus Cristo, tal qual nos é relatado na palavra de Deus. Estão sendo mortos por causa de Jesus, as suas esposas, os seus filhos, por causa do Senhor. E hoje parece loucura você cantar, e ao mesmo tempo que nós cantamos aquelas maravilhas, que o Senhor é grande, que o Senhor é alto, que Ele é santo, são jaculatórias, que nós podemos fazer dessa música jaculatórias para o nosso dia a dia, diante do desassossego do dia a dia, da aflição.
você começar a pronunciar grande, grande, você vai exorcizando aquela situação, você vai exorcizando os males que eles vêm, sem você buscar, buscando, eles vêm. As tribulações vêm sobre os bons, sobre os maus, chove sobre os justos, chove sobre os injustos. Qual é a diferença? É aquilo onde nós estamos firmados. Se nós nos firmamos na rocha, vamos prevalecer. Se nós firmamos na areia, vamos ser derrotados, vamos cair por terra. Mas aqui o profeta Isaías, no capítulo 37, ele diz assim a partir do versículo 6, o qual lhe deu esta resposta, e volto depois. Eis o que diz o Senhor: não te espantes com as palavras que ouvistes e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Síria. Vou insuflar-lhes um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu farei morrer pela espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. O capítulo, a partir do versículo 1, diz assim: a este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e envolveu-se num saco, dirigindo-se ao templo do Senhor. Depois enviou ele assim, prefeito do palácio, o escriba Sobna e os decanos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias: este é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Então, os sacerdotes, aqueles que estavam à frente do povo, eles ouvem do rei da Síria que eles vão ser presos, que eles vão ser devastados, que eles vão ser aniquilados. E ao ouvir essa notícia, eles ficam com muito medo. Por mais, irmãos, que os sacerdotes, os profetas falassem para eles: Deus está no comando, vocês percebem que eles ficam com medo, a ponto de relatar que a mulher está próxima a dar à luz, mas falta força para empurrar a criança, para ajudar no nascimento daquela criança. Então ele coloca como uma situação extremamente difícil. E ao relatar isso, eles se dirigem ao profeta Isaías, eles fazem esse relato, e aí Isaías, ele diz aqui, o que o Senhor fala para eles, aquilo que nós lemos a partir do versículo 6, antes um pouquinho do que nós lemos a partir do 1, que o Senhor, Ele está no comando, independentemente, irmãos, daquilo que se levantava contra o povo de Israel, e era contra o povo de Judá também, o mal alastrado, o mal perverso, o rei da Síria, que vinha contra eles com carro, com cavaleiro, com poder de exército muito grande, que eles não conseguiam ver. E assim somos nós muitas vezes, que diante de algumas situações da nossa vida, aqui fala das tribulações, das adversidades que se levantam contra a nossa vida, por mais que as pessoas falem para nós: não, o Senhor está contigo, Deus está no comando, nós não sentimos isso, nós não percebemos isso. Enquanto Daniel ministrava no começo a oração, e ele no momento falava da tempestade, que o barco, que as pessoas pulavam ali do barco,
se agarravam nos destroços, ainda que você venha para esse encontro de oração nesta noite, e a sua situação esteja assim: o meu barco já afundou, eu estou agarrado nos destroços do barco. Deixa eu dizer para você, os destroços do barco já é Deus. Os destroços do barco já é Deus, não permitindo que você afunde, que você morra. Os destroços do barco, ainda que seja por pequeno. E talvez você lembre daquela Titanic, o Jack. Irmão, aquela porta do armário dava para os dois. É guarda-roupa, armário, guarda-roupa, né? Era que estava com aquela mulher lá, eu esqueço o nome dela, Rose. A Rose estava lá no cantinho, cabia o Jack. Cabia o Jack, irmão. E talvez nós estamos muitas vezes agarrados em destroços assim, em que nós não percebemos que Deus está conosco. Falamos que Deus está no comando, mas nós não vemos esse comando de Deus. É como se nós olhássemos para aquele controle remoto da nossa casa. Ele é o controle da tua televisão. Aleluia. Irmão, mas você não percebe que quando o controle está acabando a pilha, você aperta mais forte? Não é assim? Você aperta, vai. Está vendo coisa que não pode, a mãe está chegando, vai, sai. E ele não vai, é preciso trocar a pilha do controle. Mas o controle vai ficando velho, as teclas vão ficando ruins. É preciso ir aonde é preciso ir então? É preciso sair do seu lugar e tocar aonde? Atrás da televisão, que tem os mesmos comandos. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, que se o comando que você acha que você não tem, Deus está falando: sai do comando, do controle remoto e toca em mim. Aqui tem controle. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Deus está no controle. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Deus está no comando da sua vida. Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Irmãos, em novembro do ano passado, eu perdi a minha neta. E eu rezei para burro para ela nascer. Sabe quando você reza para burro? Uma gravidez difícil, de risco. Eu estava rezando o rosário quando meu filho estava com a minha nora no hospital, num consultório médico. Eu tinha ficado embaixo numa praça rezando o rosário e minha esposa subiu com eles. E num determinado momento, a minha esposa me liga e fala: sobe aqui. Eu senti no meu coração alguma coisa aconteceu de ruim. E aí quando eu subo lá, eu vejo que meu filho estava chorando. E a minha esposa falou: o neném morreu. Como que Deus está no comando de uma situação dessa? E aí nós entramos ali. A médica falou: o neném, infelizmente, ele não sobreviveu. Ele não desenvolveu o que deveria ter desenvolvido, e ele está morto. E agora nós vamos estudar a melhor maneira de tirar, seja expelindo, ou seja fazendo a coletagem, aquelas coisas. Quando você sai dali, irmão, eu já tinha rezado, estava falando com a Fran um pouco tempo atrás ali. Eu já tinha rezado para uma mulher que não podia ter neném, ela engravidou e teve neném. Como que Deus não ouve a oração do cara que estava pedindo para o neném que já estava na barriga? Quando eu oro para a mulher, não tem neném na barriga. Quando eu oro para minha nora, tinha um neném lá. Como que eu falo que Deus está no comando disso? Como que nós podemos falar, como que você confia em Deus dessa forma? Que Deus é esse? Não é assim que a gente fala quando a gente passa pela tribulação, seja pelo desemprego, pela enfermidade, mas que Deus é esse? Que permite isso, que permite aquilo outro. Como é que Deus é esse? Este é o mesmo Deus
da qual o profeta Isaías disse: ele ouviu e viu. Nós temos um Deus que vê e que ouve. Nós temos um Deus que está no comando de tudo. Simplesmente Ele está no comando de tudo. Ele não interfere em tudo, é diferente. Imagina se Deus fosse interferindo em todas as coisas. Ele não interfere em tudo. Então o mal vem, as tragédias vêm, os acidentes vêm, as mortes vêm, porque esse Deus que está no comando de tudo, Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer as coisas. É um Deus que está no comando de tudo, controla tudo, governa tudo, mas que Ele deixa o quê? Aquilo que Ele deu aqui para nós, para cada um de nós, que é a coisa mais linda, que é o livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade. Ele não vai interferir na nossa liberdade, a mesma liberdade que Ele coloca e nos dá de procurá-lo, por amor. Claro, deveria sempre ser por amor. A gente é cansado de ouvir isso, né? Quando não é pelo amor, é pela dor. Bom seria se todos fôssemos pelo amor, mas veja, eles vão atrás de Isaías. Isaías já havia profetizado coisas boas para o povo. Ele já havia falado que esse Deus, ele está na história, movia a história, caminhava com o povo. Mas percebe quando Deus tira aquele povo também do Egito, chega num determinado momento da caminhada, eles começam a reclamar: nós estamos com sede, Deus manda água. Nós não queremos comer maná, nós estamos com fome, Deus manda maná. Nós estamos enjoados de maná, nós estamos cansados de comer esse maná. Deus vai lá e manda as codornizes, a ponto deles olhar para trás e falar assim: a gente era mais feliz quando a gente era escravo no Egito, porque lá a gente tinha cebola, a gente tinha melão. Infelizmente às vezes nós estamos na igreja e nós somos assim, irmãos. Eu era mais feliz quando eu era da noite. Eu era mais feliz quando eu era do tuts, 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 tuts. Eu era mais feliz quando eu era da bagunça. Eu era mais feliz quando eu... copão. A cessa desceu rasgando. Eu era mais feliz. E então nós vamos voltando a olhar para trás e sentirmos saudade. Quando nós vamos sentindo saudades lá das coisas de trás, das coisas que nós fazíamos de errado, é como se nós fôssemos dando as costas para aquilo que Deus está fazendo hoje. Mas Ele sempre está no comando, Ele sempre está governando as coisas. Esse mesmo Deus que nos fala por último tempo, através de Jesus, o seu Filho. Deixa eu dizer para vocês: não haverá um novo grande profeta como os das Sagradas Escrituras. Não vão haver. Agora somos nós, grandes homens de Deus, é claro. Podemos ressaltar grandes homens de Deus, grandes sacerdotes, grandes bispos, tremendos papas. Mas, irmãos, cabe a nós confiarmos no Senhor, mas não confiarmos desconfiando. Confiarmos no Senhor sabendo que Ele tem o melhor para nós. Confiarmos no Senhor não como o profeta filho de o Jorão, da linhagem de Davi. Ele começa bem, mas ele foi tão mal para o povo de Deus que ele morre, o povo nem sente saudade dele. E ele era um grande rei, tinha tudo para ser um grande rei. Às vezes nós olhamos para a nossa caminhada de fé, nós olhamos e as pessoas, você talvez, você que veio aqui hoje, você sabia que você pode estar sendo a motivação de muitas pessoas continuarem caminhando na fé? Porque eles falam assim: como que o Daniel continua? 13 anos, né? 15 anos, 15 anos semana que vem. 15 anos de missão, só aqui.
Nós estamos na estrada desde 2008 e lá vai burdoada. Só, por que ele não larga? É só BO, irmãos, só BO. Viver na igreja é uma coisa mais... Claro, temos as nossas alegrias. Temos, claro que temos. Também não sou cuspir no prato que comeu, não. Temos as nossas alegrias, claro que temos. Temos as nossas risadas, claro que nós temos. Mas é muito BO. E de vez em quando a gente tem que dar uma parada, falar assim, meu, eu vou ficar doido. Mas por que não desiste? Sabendo que tem BO, sabendo que tem gente, porque é um monte de gente, cada um de um jeito, cada um de uma estrutura, cada um de uma família, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma coisa para missão, cada um faz isso, faz aquilo outro, e tem que lapidar, e vai fazer, porque ele sabe que é Deus que está no comando. É Deus falando assim, faz isso, eu vou pagar um preço, mas eu vou fazer. Faz aquilo, eu vou pagar um preço, mas eu vou fazer. Vai para a praça, mas nós vamos ser chacoteados, vamos falar um monte de coisa, mas nós vai para a favela, nós vai. Mas por que a gente faz tudo isso? Porque a gente sabe que Deus está no comando, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, mesmo os perrengues da vida, mesmo na enfermidade, mesmo na doença. Irmão, se eu passasse hoje num psiquiatra, com toda a certeza do mundo, eu falasse aquilo que eu sinto, ele me internaria. Vai fazer isso? É doido. Ele internaria. Então você pode ter alguns indícios de depressão, irmãos. Há muito tempo. Mas também esse Jesus, aquele Jesus vivo, ele vai alimentando a gente, ele vai dando serenidade, ele é essa calmaria, ele vai... Sabe por quê? A gente corre o risco de fazer assim, Deus está falando? Está falando. A gente faz aqui, o mesmo que nós fazemos com o celular, Isso que interessa, 1 hora e meia, 1 minuto e meio, 30 segundos. A gente só vai passando. E vai passando, e a gente busca somente aquilo que interessa aqui. A gente só busca o que agrada aqui. Deixa eu dizer, o pau vai torar, viu? Vai vir, se caso passar no congresso do jeito que vai passar, esses grupos de oração que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. Porque o Satanás, o capiroto, o bichinho lá de baixo, ele vai mandar os coleguinhas dele para vir aqui para processar nós. Sabia? Mas também, deixa estar. Essa liberdade que ainda nós temos, oremos a Deus que nós tenhamos mesmo. Mas deixa eu dizer, mesmo que aconteça tudo que acontecer, Deus está no comando. Vão prender, que prenda. Se o Senhor mandar, Deus prendeu, vou falar do Jananel não, porque mandou prender o Adilson. Se ele mandou prender eu, porque alguém lá dentro da cadeia está precisando ouvir alguma coisa. Amém. Às vezes nós estamos falando, porque nós estamos vivendo aqui, irmão, nós estamos passando de passagem. Mas você não pode pensar, eu não vou pensar de que jeito, varão? Jesus disse assim, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Oh yes? Yes. Oh my God, eu queria ouvir sua bênção. Deixa eu dizer, Deus está no comando de tudo. E se eu perder o emprego, Deus está no comando de tudo. Se eu ficar enfermo, Deus está no comando de tudo. E se os meus pais forem embora, Deus está no comando de tudo. Porque se ser cristão, irmão, só na boa,
Só no lá, 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 lá. É muito fácil. E Yeshua não falou para nós que nós teríamos facilidade. Ele disse que nós teríamos passar pela porta estreita. Aguenta firme, aguenta firme. Ai, ai. Você sabe que eu não quero menosprezar, irmão. Eu não quero menosprezar a dor de ninguém. Mas você vê as pessoas morrendo. Ai, o meu namorado. Ah, para com isso. Nós estamos em 2026, Joãozinho. Ai, Deus não manda ninguém para mim, mas não vai mandar mesmo, Joãozinho. Se você está na igreja por causa do namorado, deixa eu dizer, você tem que estar por causa do Jesus. Aí ele vê, sabe por quê? A hora que ele vê que você está preparado, ele vai mandar. Porque se ele mandar você agora, talvez você não está preparado, e aí os dois rapam fora da missão. Quantos já não foi assim, né? Quantos? Eita! Quantos? E reza, e ele vai falar, não, Deus está no comando de tudo, Deus está no comando de tudo. A pessoa está rezando, manda, aquilo que o Senhor mandar eu não lançarei fora. E o Senhor manda, e os dois começam a namorar, pra cá, e vai na missão um dia. Deus abençoou nós, Daniel, Deus abençoou nós, Dani, nós estamos amando, um mês não vai mais na missão. E vivia falando, Deus está no comando. Tipo isso. É isso mesmo. Eita! Aí Deus, como que Deus está no comando e nós não passamos nada? Nós não passamos nada. Fui pregar num grupo de oração. Lá nesse grupo de oração não podia gritar. Aí não sei se era grupo de oração, era fazer em braille, não, em libras. Mas não podia gritar. Eu falava, não pode gritar, eu não posso gritar, né? Preguei, oramos, xalabalabalabalabala, carismaticamente oramos. E vem uma mulher e falou, meu filho está preso, você pode orar para ela? Que eu posso. Irmão, na hora que eu coloquei a mão, eu comecei a orar. Já manifestou, já apagaram a luz. Falei, já para nós ir embora. É para nós ir embora. Não é para gritar, já manifestou o demônio, imagina então. Aí já apagaram as luzes da igreja. Eu fiquei assim, meu Deus, Jesus, aonde? Eu falei, eu pensei comigo assim, eu já não vou voltar mais aqui mesmo. Você tem que tirar o bom das coisas. Eu já não vou voltar mais aqui mesmo, né? Então eu vou orar para libertar essa mulher. E aí nós começamos, vem em nome de Jesus, e sai os demônios, sai o espírito ruim, trabalho, e começou a chegar gente, a luz apagar, começou a chegar gente, e relava o terço na pessoa assim, né, para ver se saía. Eu sei o que era, meu irmão. Aí eu falei assim, eu já não vou voltar mais aqui mesmo, vamos que tudo, e sai demônio, e sai, e aí o pessoal vai apagando a luz, e o irmão lá fala, vambora. O padre não gosta que grita, o padre que não gosta que grita, o padre que não gosta que grita. Eu orei com a mulher, falei, em nome de Jesus, saiu. Falei, você está bem? Estou bem. Eu pensei comigo, quem não está bem agora é eu, né? Mas vamos embora. Aí eu cheguei e falei assim, aí a irmã falou assim para mim assim, fica tranquilo. O marido dela falou assim, padre não gosta que ninguém grita na igreja. Aí eu pensei comigo assim, eu acho que o demônio é mandado dele, não é possível. Aí a mulher falando para mim ficar tranquilo, o marido dela falou para mim ficar esperto. E ainda ele falou assim, os olheiros do padre tá tudo lá atrás na porta lá, ó. Que eu olhei uma galera, falei, mas que tanto de olheiro tem aqui, né? Aí eu falei, irmão, eu não podia fazer nada. Eu vou deixar a mulher passar mal? Eu falei, eu não estou preocupado se eu vou voltar mais aqui, não vou voltar mais aqui. Estou preocupado que a mulher foi liberta em nome de Jesus. E se Jesus, ele quiser que eu volte, é ele que quiser, é ele que está no comando. Vocês entenderam que é ele que está no comando? É ele que está no comando. Então nós vamos rezar agora. Então vamos pedir a graça de Deus. Quando você fala, Deus está no comando de todas as coisas, Ele quer é esse acesso que nós precisamos ter a Ele. Sabe, irmãos, a melhor oração para você é sua. Você sente dor, você chora, você sabe onde está o perrengue, você sabe disso, você sabe.
Então confia na sua oração, dê passos, fazendo aquela música que nós cantávamos lá no início, uma jaculatória. Vem a tribulação, Deus, o Senhor é santo, santo. Vem a tempestade, grande é o Deus. Faz dessas músicas jaculatórias que exorcizam o problema, que te deem confiança. Não é para cantar aquelas músicas que cantava lá no passado: na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Não é? Tinha música que falava lá também, né? Deus está sentado na sala, o diabo está fazendo jantar, o que há de errado? Tinha essas músicas. Eu me lembro a banda, mas que tinha. O que há de errado com o meu coração? O que há de errado? Deus, Ele está no comando a partir do momento que você dá o comando para Ele. Mas você pode tomá-lo. Talvez o controle não está funcionando. Vai na fonte. Vai na fonte. Exorcize. Eu preciso falar com o Padre Douglas. Padre Douglas é exorcista. Acho que tem umas coisas pinicadas. Tem umas coisas, sabe umas coisas pinicas, gente? Aí fica essa coisa pinicada. Toma banho, passa. Eu não estou legal hoje. O que você faz? Quando a gente está doente, eu tomo um dipirona, tomo um Dorflex, tomo alguma coisa, um xarope para tosse. Então a gente se medica, irmão. Mas por espiritual a gente acha que não dá para fazer nada. Eu estou mal espiritualmente, o que eu vou fazer? Eu vou assistir jogo do Corinthians. Vai passar mais mal ainda. Vai ficar o virado branco. Vai ficar bravo. Olha. E o diabo, ele vem sorrateiramente. Eu estou dando banho no meu pai, meu pai está com a saúde um pouco fragilizada, então ele não consegue ficar muito perto de pé para tomar banho. Então a gente dá banho e os filhos revezam para dar banho no pai. Então a gente vai na casa do meu pai, e eu estou indo 3 vezes por semana, às vezes mais, às vezes menos, mas estou indo lá dar banho no pai. Só que o pai e a mãe são já de idade. Eles estão sentados porque eles não têm aquelas TV essa TV de rico aí, que pega sem ser o gato net, sem ser essa coisa de parabólica, essas TV fechada. Então ele tem lá só a televisão comum, né? SBT, Record, Globo. E eles estão assistindo ali as novelas. E o Adilson está indo lá dar banho no pai. Só que antes de dar banho no pai, ele fica uns 10 minutos ali conversando. E aí tá passando, sabe quem tá passando? O Tufão, gente, Carminha. E o Dilson tá lá, vai dar banho no pai, mas tá lá, ó, sentado no sofá, esse Tufão é sem vergonha, hein, pai? Esse Tufão, irmão. Eu já renunciei novela há mais de 25 anos atrás. Mas por causa de dar banho no pai, o Tufão tá vindo. Sabe o Tufão? A Carminha. E aí eu comecei a perguntar pro meu pai o que está acontecendo na novela. Aí eu preciso ver como que é, gente. É desse jeito. O mal, ele não precisa da porta aberta, ele precisa da brecha. Deixa eu dizer, assim como para algumas pessoas beber, ele não pode voltar a beber. Fumar, então ele não pode voltar a fumar, porque se passar perto do cheiro da nicotina, dá vontade de fumar. Eu era noveleiro, então eu gostava de novela. Então às vezes quando eu era mais jovenzinho, eu imitava alguns personagens. Sabe aquele Alexandre da novela Viagem, que baixava o espírito nele lá? Então eu fazia aquilo lá na rua. Já pensou?
o inimigo entra dessa forma. Naquilo que você renunciou lá atrás, e que você deu o comando para Deus, e Ele está no comando, você toma o comando de novo. Você vai direcionar a sua vida, e aí você pouco a pouco, seja no Tufão, seja no Alexandre, seja na Carminha, seja naquela outra daqueles lá da África, lá daquela novela da África lá, do Rei, do Lázaro Ramos, e você vai permitindo. E quantos são aqueles que vão vivendo essas realidades? Vocês veem alguém diante do Santíssimo na novela? Sim ou não? Talvez de vez em quando veja alguém na missa só para fazer de conta. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Vocês falam assim: não tem nada de bom, né? Vocês querem ver o que é bucha? Vai ficando de pé para não rezar, senão eu pergunto. Fui pregar lá em Minas Gerais, e nesse retiro estava a filha de um executivo da TV, plim, plim. E esse executivo, ele era o responsável por mexer nas novelas. Quem estava lá é filho do cara. O irmão chamou e falou assim: ó, quem está aqui, ó, é a filha do fulano de tal, viu? É ela mesmo? É daquele famosão lá? Então, se você for falar alguma coisa de novela, não fala só do Plim Plim, não. Fala da Record, do SBT, fala de todas as televisões, por favor. Resumindo, nunca mais voltei para o lugar. Vamos rezar a Deus em nome de Jesus. Vamos pedir que Deus nos dê força, mas mais do que força, que Ele envie sobre nós a força do Espírito Santo. Põe as mãos sobre a sua cabeça. Os que oram em língua, solta a sua voz.